próximo exemplo é uma barra engastada aqui na base e livre na extremidade, né? Vamos determinar as cargas críticas dessa estrutura. Para isso, a gente coloca a estrutura numa configuração deformada genérica, né? Por exemplo, alguma coisa assim. Ainda desprezando o deslocamento longitudinal, ou seja, isso aqui sai na mesma linha. E vejam, alguns aspectos técnicos para a gente se lembrar, para não se atrapalhar nesses problemas. Essa configuração deformada genérica tem que respeitar as condições de vinculação da estrutura, ou seja, aqui o deslocamento tem que ser zero e a rotação ser zero, mas o resto é genérico. Se vocês desenharem uma deformada assim, ó, que cai aqui igual a zero, ela não é suficientemente genérica, vocês estão impondo que o deslocamento aqui é zero. Para ser genérico, esse deslocamento pode ser qualquer coisa, tá? E mais, lembre-se de que quando a barra se deforma, a carga que estava aqui, ela acompanha o ponto de aplicação. Então a força P vocês têm que desenhar aqui. Tá? Essa configuração aqui é só uma configuração de referência. Bom, nós vamos montar o equilíbrio na posição deformada e tentar descobrir o padrão desses deslocamentos. Ao fazer essa tentativa, a gente vai acabar descobrindo as cargas críticas, né? Eu já comentei com vocês a vantagem de, se eu desenhei a barra para a direita, deformando para a direita, é vantajoso colocar o sistema de eixo assim também, né? Isso aqui vai ser Y e esse aqui vai ser o X. Tá? Então, numa posição deformada genérica, por exemplo essa, que está aqui na abscissa X, eu vou escrever a equação do momento fletor. Olha, nesse caso, como a estrutura está em balanço, eu posso calcular o momento aqui olhando só para esse pedaço. Eu não preciso calcular as reações de apoio na configuração deformada, tá? Então vamos lá. O momento nessa seção vai valer P vezes essa distância aqui, ó, a distância da linha de ação de P até esse ponto. Então cuidado que isso aqui, ó, esse pedacinho, é o V de X. É o deslocamento transversal da seção de abscissa X. Ele vai daqui até aqui. Então, se eu chamar esse deslocamento aqui de qualquer coisa, vamos chamar de delta minúsculo, é uma distância, né? O braço de alavanca dessa força é delta menos V de X, tá? Então, o momento vale P, que multiplica delta menos V de X. Esse momento está tracionando o lado esquerdo da barra, que é o lado voltado para o Y menor do que zero, né? Então o momento é negativo. Bom, então jogando na equação linearizada da linha elástica, V duas linhas igual a menos M sobre I. Isso aqui vai dar mais P sobre EI vezes delta menos V. V é função de X, né? Bom, agora vocês já estão familiarizados com essas coisas. O V apareceu aqui e aqui, vamos passar ele para o primeiro membro, vai dar V duas linhas, mais, olha, vai aparecer P sobre I vezes V, que é o K ao quadrado, é igual a K ao quadrado vezes delta. Esse K ao quadrado é o P sobre I. Solução dessa equação diferencial. Essa é uma equação não homogênea, né? Então, a solução da equação homogênea associada é C1 seno de Kx mais C2 cosseno de Kx. E agora eu tenho que descobrir a solução particular. A solução particular é qualquer função que eu descubra no chute
que substituída aqui e aqui satisfaça essa identidade, tá? A dica, como sempre, é se o segundo membro é um polinômio de grau n, a gente tenta um polinômio de grau n também. Olha, embora eu não saiba quem é delta, do ponto de vista matemático ela é uma constante. Isso aqui é uma constante, não é uma função de x, né? Então, se uma constante é um polinômio de grau zero, vamos tentar como solução particular uma constante. Olha, se eu botar uma constante aqui, vai dar zero, né? A primeira derivada já dava zero. A constante que eu estou querendo é tal que k ao quadrado vezes ela dá esse negócio. Ué, a constante que eu estou querendo é o próprio delta, né? Essa é a solução da equação diferencial. Tá? Lembrem-se de que aqui eu tenho três incógnitas, C1, C2 e o delta. O K tem embutido nele a força P. Eu vou precisar de três condições de contorno. Condições de contorno. Outra vez, essa expressão do momento vale para x de 0 até L. Então, essa equação diferencial vale nesse domínio e o contorno são os pontos x igual a 0 e x igual a L. É aqui que eu tenho que dar informações sobre deslocamentos e rotações, né? Aqui, em x igual a 0, o deslocamento é 0 e a rotação é 0. V de 0 é igual a 0. E V' de 0 é igual a 0. Tá? E aqui? Bom, aqui eu preciso agora informar para a matemática do problema que o que eu tinha chamado de delta é o deslocamento nessa posição. Então eu tenho que dizer que V de L é igual a delta. Então vamos lá. V de 0 igual a 0, o que vai dar? Em x igual a 0 isso cancela. Isso aqui dá 1. Vai ficar C2 mais delta igual a 0. V' de 0 igual a 0. Vamos ver se dá para fazer de cabeça. V' do seno, a derivada do seno é cosseno. Em 0 vai dar 1, né? Então vai ficar C1 vezes K vezes o cosseno, que é 1. C1 vezes K. A derivada do cosseno é menos seno, e calculada em x igual a 0 vai dar 0. E a derivada dessa constante vai dar 0. Então é só isso. Isso aqui é igual a 0, e portanto o C1 é igual a 0. E quando eu fizer V de L igual a delta, vamos usar já o fato de que C1 é igual a 0, né? E que C1 é igual a 0, por enquanto. Então, quando eu fizer C1 igual a 0, o V de L vai dar C2 cosseno de KL. C2 cosseno de KL. Cuidado aqui, hein? Isso era 0. C2 cosseno de KL mais delta, esse é o V de L. Igual a delta. Tá? Então, veja o que aconteceu aqui. Eu vou pegar esse C2, que é igual a menos delta, bom, nem precisava dele, né? Bastava olhar aqui, ó. Esse delta cancela com esse. E a gente fica com uma equação do tipo C2 cosseno de KL igual a 0.
né? C2 cosseno de KL é igual a zero. Quais são as possibilidades de solução? Primeira solução é C2 igual a zero. Isso é uma possibilidade de solução, qualquer que seja o valor de P, qualquer que seja o KL. Bom, se C2 for igual a zero e C1 já era igual a zero e o C2 é menos delta, significa que V de x é igual a zero, né? Isso aqui significa que V de x é igual a zero, que é a configuração indeformada. Tá? E C2 igual a zero, dado que C1 igual a zero e que delta é igual a menos C2, anula tudo isso aqui, né? Isso é indeformada. Qual é a chance de ter equilíbrio numa posição diferente dessa? Só quando o cosseno de KL for igual a zero. Se o cosseno de KL for igual a zero, o C2 pode ser qualquer coisa, o delta pode ser qualquer coisa. A deformada pode ser qualquer coisa dentro de alguns padrões que nós já vimos como funciona, tá? Bom, então essas são as duas possibilidades de solução. Os valores de P que fazem com que o cosseno de KL seja igual a zero são aqueles que tornam possível o equilíbrio na configuração deformada. Então são as chamadas cargas críticas, né? Quando é que o cosseno de KL é igual a zero? O cosseno de KL é zero quando KL for igual a π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, é n vezes π sobre 2. Onde n vale 1, 3, 5, n é ímpar. Tá? Cada um desses valores define um modo de flambagem. Vamos ver quais seriam esses modos. Primeiro modo é n igual a 1. N igual a 1 significa a carga crítica P1 igual a N igual a 1, o KL vai ser igual a π sobre 2, né? Vamos fazer assim. O KL vai ser igual a π sobre 2. O KL vai ser igual a π sobre 2. E, portanto, o K, que nós vamos usar daqui a pouco, vale π sobre 2L, né? Tá? Bom, o KL igual a P sobre 2 significa que a raiz quadrada de P sobre I vezes L é igual a π sobre 2. Elevando tudo ao quadrado, a gente descobre que a carga crítica correspondente, né, que eu tinha chamado de P2, é P1. A primeira carga crítica vai ficar π2EI dividido por, a gente costuma escrever isso aqui assim, ó, 2L ao quadrado, por razões que vocês vão entender depois. Essa é a primeira carga crítica, tá? A equação da linha elástica fica assim, ó, V de x vale. Vejam aqui, não, aqui que ficou C1 seno mais C2 cosseno mais delta. O C1 era zero. Agora o C2 era menos delta, né? Então vai ficar delta que multiplica 1 menos cosseno de x. É delta que multiplica 1
menos cosseno de π vezes x. Cosseno de k vezes x. E o k é esse negócio aqui. Vai dar ficar π vezes x sobre 2L. Tá? Então a deformada, correspondente a esse primeiro modo de flambagem, vai ficar assim. Aqui o deslocamento é zero, né? O máximo é quando esse negócio for, quando x for igual a L, vai aparecer cosseno de π sobre 2, que é zero. E aí o deslocamento vai dar 1. Então vai ser um negócio assim. Né? Esse deslocamento aqui é o que a gente tinha chamado de delta. Esse padrão de deslocamentos acontece quando a carga for a primeira carga crítica P1. Tá? Então esse é o primeiro modo de flambagem dessa estrutura. É essa carga crítica com esse padrão de deslocamentos. É o primeiro modo. Tá? Nós já vimos que na prática o que interessa é o primeiro modo, mas vamos fazer mais um. Segundo modo, n igual a 2. Para n igual a 2, o KL é igual a π. E, portanto, o K é π sobre L. Tá? O K é a raiz quadrada de P sobre I, o P aqui é o P2. E, portanto, o P2 vai ficar é isso, né? O P2 vai ficar π2EI sobre L ao quadrado. Ah, não, calma lá, tá tudo errado aqui, ó. O N não podia ser igual a 2. O N tem que ser ímpar. Então vamos consertar aqui. Aqui o N é igual a 3. E aqui vai aparecer um... calma lá. O N é igual a 3, né? O KL vai ser 3π sobre 2. Então, o K é 3π sobre 2L. Tá? Isso aqui vai ser 3π sobre 2L. E o π2 vai ficar... bom, aí vai dar um número mais complicado, né? O que interessa é que ali era n igual a 1, aqui o n é igual a 3, vai ficar 9 vezes o P1. Tá? 9 vezes a primeira carga crítica. E a deformada, o V de x, vai ficar delta, que multiplica 1 menos cosseno de kx. Ou seja, 3π vezes x sobre 2L. Tá? Isso é um gráfico mais chato de fazer, mas dá um negócio assim. Tá? Esse é o segundo modo, acho que é isso aí, que é para n igual a 3. Esse é o P2, que vale 9 vezes o P1. Tá bom? Então esse é o segundo modo de flambagem.
definido por essa carga crítica e esse padrão de deslocamentos. Quando x for igual a L, dá o cosseno de 3π sobre 2, que vai dar zero, né? Então, outra vez, o delta, que é esse deslocamento aqui, não interessa se é para um lado ou para o outro, isso aqui é o delta, e ele fica indeterminado, lembre-se sempre disso, tá?